Vocês já perceberam que o nosso corpo fala, sente, se expressa e vivencia o que muitas vezes a gente não consegue dizer somente com as palavras? Mas no dia a dia, o corpo quase fica esquecido. E é ele que nos põe de pé e nos leva até os nossos sonhos. Por falar em sonhos, quem aí já pensou em ser um atleta de verdade? Ganhar medalhas, viajar o mundo, ficar rico e famoso? Pois é. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Brian. Ele tem 13 anos, participa da escola de vôlei Bernardinho e já é atleta federado no Clube Botafogo. A carreira dele só está começando, mas para o Brian, esporte é muito mais que um simples hobby, é coisa séria. Vamos ver de perto como é a vida dele? E aí, vocês estão tomando café? Posso atrapalhar um pouquinho? Cadê o Brian? Oi, tudo bom? E aí, já tá preparado para ir pra escola, é isso? Uhum. Entendi. Nossa, que família grande! Tudo bem com vocês? Então, mas me conta um pouco, como é que é o seu dia, Brian? Eu acordo de manhã pra ir pra escola e depois tem dias que eu tenho vôlei no Botafogo, outro dia aqui em cima. Então eu tenho vôlei. Então às vezes eu vou com meu pai lá pro trabalho dele, pra ajudar ele. Então quer dizer que o vôlei é o seu esporte preferido? É isso. Então é sobre isso que a gente veio falar com vocês hoje. Edson, me diz uma coisa, como é que foi que o esporte entrou na vida da família inteira? Eles estudavam e aí o que aconteceu? A associação daqui tem os projetos de esporte para as crianças. Então eles vieram perguntar a gente se a gente deixava eles fazer esporte. Então a gente chegava para cada um deles e perguntava, esporte que você quer fazer? Eles falaram, é esporte. A Kelly, ela viu que para ela não servia também, ela escolheu o balé. E o Brian continuou, só que o Brian levou a sério. Foi levando a sério, tanto que durante de manhã, às vezes na parte da manhã mesmo, a gente poderia estar cansadíssimo, que ele sozinho levantava e tomava iniciativa de ir. E aí ele foi aumentando essa ansiedade, essa vontade, essa coisa toda. Estava fazendo com o Bernardinho, estava fazendo aqui em cima na associação, passou a fazer com o Bernardinho, até que o pessoal do Botafogo passou a chamar ele também. Era importante pra gente ocupar a cabeça deles. Você acha que você vai levar isso pro resto da sua vida? Eu sim. É? Com certeza? Eu quero. O que eu quero ressaltar é que é muito importante uma criança ter uma ocupação. Ela não deve ficar solta, sem saber o que vai fazer. Ela tem que ter algum tipo de ocupação. Mesmo que ela não saiba ainda o que ela vai fazer, mas você tem que perguntar, se quer fazer alguma coisa, tem que incentivar. E a partir daí eles se destacam no que eles vão se interessar pelo que eles querem. O que vocês acham que isso representa, o vôlei, dentro da casa de vocês, pro Brian, pra história de vocês? Assim, o que vocês acham que isso pode mudar a vida de vocês? E dele, principalmente? Bom, o vôlei foi o que a gente começou, né? Aí cada um foi seguindo o que achava que era melhor, o que gostava de fazer. Igual a Kelly começou no balé, eu comecei a trabalhar, sempre começou a trabalhar, só que o Brian viu que ele gosta de vôlei, quer seguir carreira com isso. O que vocês acham que o vôlei mudou na vida do Brian? Bom, eu acho que ele ficou mais educado, que ele era muito... Mais educado? Menos agitado, porque antes ele era muito agitado. Entendi. Aí agora ele é mais calmo. Agora ele é mais calmo. Tem certeza? Kelly, você, diferentemente dos seus irmãos, escolheu o balé. Por quê? Quando eu jogava vôlei, no fim do ano passado, eu quebrei o braço, né? Aí eu fiquei com medo, sabe, com trauma assim, do vôlei. A minha mãe pegou e me inscreveu no balé. Aí eu fiz o teste e passei pra lá. Aí eu nem sabia que era balé, né? Aí eu fui aprendendo assim, aí eu comecei a gostar e continuei no balé. E você se vê dançando profissionalmente? Sim, sim. Tanto que agora, no final do ano, eu vou fazer uma apresentação Quebra-Nozes no Teatro Municipal. Olha que legal. É a sua primeira apresentação mais séria, assim? Sim, é. Tá nervosa? Mais ou menos. Na casa de Dona Rosane, 2 de seus filhos escolheram seguir carreiras ligadas às atividades físicas. Kelly, o balé, e Brian, o vôlei. Sempre tão presente na mídia, o esporte tem esse fascínio de conquistar todo mundo. Mas esse fascínio tem um outro lado. O pódio é para poucos e exige muitos sacrifícios. No futebol, para vocês terem uma ideia, no universo de 2 milhões de jogadores registrados em todo o Brasil, 95% ganham menos de 2 salários mínimos. Parece que enriquecer e subir na vida não é tão fácil assim. Será que vale mesmo a pena? Brian, por ser tão bom, foi convidado a jogar no Botafogo, onde pratica o vôlei na categoria mirim, atuando nas pontas da rede. E ele já é atleta federado pelo clube.
É aqui que o Brian treina e compete. Desde o seu primeiro dia de treinamento até o primeiro dia que ele entrou em quadra para defender o seu time, foram muitos meses sentado no banco, exercitando a paciência e a determinação. Sem garantias, sem nada. O esporte de alto rendimento tem regras muito rígidas, que devem ser cumpridas por todos igualmente, sem choro nem negociação. Muitas vezes, a exaustão física faz parte da rotina e o atleta está sempre desafiando os seus limites. Ângelo, você é o técnico do Brian aqui na escolinha de vôlei Bernardinho e foi você que levou ele para o Clube Botafogo, né, para ser atleta federado lá, enfim. Como é que foi o primeiro dia do Brian aqui? Na verdade, o primeiro dia do Brian aqui, ele estava um pouco tímido, né? Na verdade, ele começou junto com as crianças, isso há quase 4 anos atrás, mas já deu para ver que ele era uma criança mais solta. Na verdade, ele não ficou muito à vontade comigo, mas no espaço, o fato de ser na comunidade aqui, lugar onde ele mora a vida toda, ele foi se soltando aos poucos. Mas de cara, você já viu que ele tinha um potencial de atleta ou isso veio com o tempo? Não, na verdade, isso veio com o tempo. Quando o Brian começou, ele hoje está com 13 anos, na época ele devia ter mais ou menos uns 11 anos, ele ainda tinha uma estatura um pouco menor. Então, desenvolver dele com o passar do tempo, que eu fui reparando que ele tinha algum talento, né, que foi aparecendo, foi, né, crescendo, desenvolvendo. E também a estatura, né? A estatura faz muita diferença no esporte. Aí, quando ele começou a ficar mais alto, juntou o talento, começou a chamar um pouco mais minha atenção. Ângelo, e qual a diferença entre a criança que decide levar o esporte apenas como hobby e a criança ou adolescente que leva mais a sério? O que ela tem que abrir mão? O que pode e o que não pode? No caso do atleta, quando começa a coisa a ficar muito séria, mesmo é a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade dos horários tem que ser cumprida, a responsabilidade com o próprio corpo, né? Aquela coisa de se alimentar bem, de não engordar, de manter o peso ali bacana, a coisa do dormir cedo, né? Até a própria questão do lazer, quando você faz parte de uma equipe, realmente você começa a encarar o esporte de forma séria, faz uma diferença muito grande. Por exemplo, os meninos, a gente sabe que adoram jogar futebol, é cultural nossa, né? Se ele joga voleibol, ele pode até jogar futebol? Pode, mas com certa cautela. Lógico que ele vai rolar uma dividida, ele não vai entrar com o pé forte, que ele sabe que se ele se machucar, ele não vai poder jogar, ele não vai poder treinar, né? Eu acho que é basicamente isso, a responsabilidade que aumenta e tem que saber levar as coisas ali muito bem. O espírito de competição e a constante busca por vitórias fazem parte de todas as carreiras esportivas. O problema é que a disputa muitas vezes extrapola as quadras e vira um modo de vida 24 horas por dia. Mas existem recompensas, as viagens, o pódio, os prêmios, o sucesso. Quando ganham, os atletas escrevem seu nome nas páginas da história e viram mito. Quando perdem, perdem também semanas de esforço. Nessa gangorra não tem meio termo, é treinar e treinar. E aí, você encararia? Eu estou aqui com o professor Luiz Otávio, que vai nos ajudar a refletir alguns conteúdos da educação física do 6º ao 9º ano. Quando o professor percebe que um determinado aluno ele tem uma aptidão para algum esporte e percebe que ele quer levar adiante como trabalho, qual é o papel do professor? Ele não precisa nem esperar um aluno aparecer, ter aptidão. Se ele tiver aptidão, ele tem que ter a clareza de que ele tem que informar, dar condição para que esse aluno não seja um aluno que tenha frustrações exageradas, mas também que não deixe morrer o seu sonho de ser um atleta. Agora, essa temática do esporte como um emprego, como um trabalho, deve ser tratada como conteúdo na educação física. O esporte deve ser trabalhado nessa perspectiva de ensinar o gesto técnico, né, do aluno aprender como é que se executa, não precisa nem ser um bom executante, aprender sobre as regras, aprender as táticas, enfim. Agora, tem todo um conhecimento que está em torno do esporte que é papel da educação física trabalhar. Porque esse aluno tem que entender que um atleta é um trabalhador do esporte. Ele não é um cara que está no momento do lazer dele. Aquele é o momento do trabalho. Ele pode até ser um atleta amador e não receber um salário. Ele recebe de outra forma, né, de outro tipo de ajuda. Mas ele tem horário para fazer, ele tem horário para cumprir, ele tem produção, ele tem que produzir para aquele trabalho. Ele tem finais de semana que ele está participando de jogos, ele tem que dormir cedo, ele tem que regrar a alimentação. Então é um conjunto de ações que ele e a família dele vão ter que adotar no momento que ele passa a viver daquilo, viver para aquilo, e que deve ser tratado na escola. Então o professor deve ter a clareza de que é um conteúdo da educação física, tratar o esporte para além da prática do esporte. Mas ele, do seu ponto de vista sociológico, antropológico, entender que aquilo ali também é um trabalho e o aluno deve saber disso. Então, Brian, eu sei que é uma dedicação diária, que há 5 anos você vem treinando, há 1 ano aqui no Botafogo, né? 1 ano mais ou menos, 1 ano e pouco. O que você pensa para o seu futuro dentro do vôlei? Assim, qual é o seu ídolo? Em quem que você se inspira? Até onde você quer chegar? Eu me inspiro mesmo no Giba da seleção brasileira. Joga bem, ele é capitão. E um dia eu quero estar lá que nem ele, jogando na seleção. O meu técnico, ele pede muito boletim, pede muitas minhas notas, pede assim a falta, se eu falto na escola. Ele comunica muito com meus pais. Se eu faltar, ele pega e
já manda suspensão pra mim, eu fico correndo atrás depois do treino. É tranquilo lidar com isso? É tranquilo lidar com a pressão? Com a vitória é uma delícia, mas e com a derrota? Eles cobram muito pra gente ganhar, pra gente jogar bem e nunca ficar pra baixo. Se perder, continua bem pra na próxima vez ganhar. A carreira de atleta tem curtíssima duração se comparada às outras. Mas no esporte, existem muitas outras profissões para quem quer estar nesse meio. Fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, professor de educação física, técnico, advogado desportivo, profissional de marketing, jornalista esportivo, enfim. Se usarmos nossa imaginação, vamos ver que para quase todas as carreiras pode haver alguma ligação com o mundo do esporte. Um dos maiores desafios de um atleta em formação é conciliar treinamentos, viagens, competições com os estudos. Como será que o Brian lida com isso? Brian, me fala qual a importância da educação física na sua vida. Na escola, a professora montou uma rede de vôlei e a gente botou a gente pra jogar, e eu gostei. Aí, hoje em dia, é a carreira que eu quero seguir, né? No vôlei tem regras, e na escola? Na escola eu não posso chegar fazendo bagunça na sala de um professor, eu não posso chegar ficar gritando, esperneando dentro da escola. Tem que ter um respeito pelos professores, pelos diretores, pelos por todo colegas. mundo. Pelos colegas, por todo mundo. Quem aqui gosta de educação física? Eu! O que o esporte representa para vocês? Quem fala? Para mim, o esporte é uma maneira de se expressar. Eu acho que é importante porque ajuda na vida, na escola, na saúde. E eu gosto bastante também. A disciplina, a educação, o respeito que a gente teve ao técnico e pelo professor. Eu faço lira, tecido marinho e tecido liso. Pelo que eu percebi, os conhecimentos que se aprendem na escola podem ultrapassar as salas de aula e ajudar nas escolhas de vida. Quando a gente aprende coisas novas, descobre informações que nem imaginava, como hoje, que descobrimos como é a vida de um atleta de verdade, fica muito mais fácil pensar se é isso mesmo que se quer para o futuro, não é? Rosane, que valores você passou para sua família que tornou tudo isso possível? Olha, em primeiro lugar, não desistir da escola, que é o principal. Então, a escola a gente sempre colocou para eles que é em primeiro lugar de tudo. E nunca desistir do sonho dele, acreditar, respeitar as pessoas. E o que você vê no futuro do Brian? O que você visualiza? Eu visualizo assim que ele vai ter um futuro brilhante, que é o sonho dele, que ele gosta de fazer vôlei. Então, eu estou muito feliz com tudo isso. E você tem certeza que o Brian vai seguir o vôlei profissionalmente? Eu acredito que sim, porque ele tem muita força de vontade. Eu acredito que eu ainda vou ver ele jogando pela Seleção Brasileira de Vôlei. Não é só o vôlei do Brian e do Bernardinho que desperta paixões e cria sonhos e fantasias sobre um futuro brilhante. O futebol, a ginástica, o atletismo, a natação. São muitas as modalidades que fazem com que os jovens se encantem e pensem em seguir uma carreira dentro do esporte. Mas a vida de atleta não é fácil e dura pouco. Felizmente, existem muitas profissões ligadas ao esporte e sempre é possível correr atrás daquilo que se quer. E é para isso mesmo que as aulas de educação física estão aí, para compartilhar informações que ajudam vocês a tomarem decisões importantes, para construir uma base de conhecimentos que vocês vão levar para fora daqui e para fazer cada um uma pessoa mais criativa, capaz de transformar sonhos em realidade. Porque sonhar de olhos abertos é muito melhor, não é? Quem diz que eu estou só brincando?